Não. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, tanto pelo pessoal do Instituto Butantan, pelo pessoal da FUSP. Me formei, eu brinco que a minha casa, né? Sempre brinco que o Ministério eu tinha que entrar na USP, mas ninguém disse que eu tinha que sair. Então eu entrei há alguns anos, muitos agora, e me mantive lá ou como pesquisadora, ou primeiramente como aluna, depois mestrado, doutorado, pesquisa. E essa interação na faculdade me levou à área de impressão 3D, que foi a área onde eu fiz a minha tese de doutorado, né? E isso foi, hoje em dia é até mais comum falar sobre impressão 3D, mas eu comecei isso mais ou menos de 2014 para 2015. E também inspirada ali pelo que foi os primórdios ali fisicamente do CRAI, né? Então, no sonho, o CRAI já existia física assim há alguns anos, desde 2011, quando foi idealizado. E antes de a gente conseguir ter a estrutura que tem hoje, algumas coisas foram sendo criadas para que saísse do papel já algumas atividades. Então, assim como o trabalho que o Robson apresentou, ele já vem desenvolvendo há alguns anos, né? A área de impressão 3D ali no CRAI também tem já muitos anos. Então, eu comecei trabalhando com uma impressora 3D lá em 2014. E desde então foi vista a possibilidade de inserir a impressão 3D dentro da minha tese, e a partir disso eu tive que me aprofundar, então a gente tinha pouco conteúdo sobre isso na odontologia, até mesmo fora, e eu tive que me aprofundar na área de impressão 3D para conseguir desenvolver a tese, e me apaixonei pelo processo. E eu quero apresentar para vocês algumas possibilidades para que talvez vocês também saiam daqui apaixonados pelas possibilidades que a impressão 3D dá, né? Hoje em dia é muito mais acessível. Hoje em dia você consegue ir no Calunga e comprar uma impressora 3D do jeito que você compra uma impressora HP, mas as possibilidades que ela dá, os tipos de tecnologias, o que pode ser desenvolvido, que eu imaginei aqui durante a apresentação é que teriam diversos estudantes, pesquisadores, e que meu papel aqui hoje é plantar uma semente, assim, da vontade de conhecer e de desenvolver a ideia de vocês, tá? Eu vou pular aqui minha apresentação, para falar um pouquinho, mas a ideia é essa hoje. Eu quero que vocês saiam daqui com a principal função que uma impressora 3D pode trazer pra gente, que é a prototipagem, que é tirar uma ideia. Então, eu tenho uma ideia no papel, na minha cabeça, tem um problema, que eu imagino que existe uma solução, que eu imagino que possa sair um produto a partir disso. Eu consigo, então, fazer um planejamento digital disso, né? Utilizar softwares como esse que o João apresentou agora, o Blender e outros diversos softwares de desenho digital, e materializar essa ideia para que eu possa fazer o teste disso, ou para que eu possa resolver uma solução pontual. Então, é como se eu tivesse uma fábrica de alta produção na minha mão. E aí eu posso produzir, ao invés de uma linha de produção, onde eu teria que ter um fabricante, modificar todas as estruturas para produzir uma peça de alta qualidade, eu posso produzir em unidades, em pequenos projetos, em pequenos lotes, tá? Então, a prototipagem é uma das principais funções aí de uma impressora 3D. Então, alguns talvez não conheçam a impressão 3D, eu trouxe aqui alguns vídeos, enquanto eu vou falando. Mas o principal de uma impressão 3D é o quê? Eu vou adicionando camadas de material uma sobre a outra até que eu forme o meu objeto final, tá? Existem diversos tipos de impressão, existem diversos tipos de materiais, mas o princípio fundamental da impressão 3D é a adição de camadas de materiais umas sobre as outras até que a gente forme o objeto final. E esse desenho desse objeto pode ser dos mais diversos. Existem diversos tipos de impressoras que produzem com precisão de micrômetros, né?
Então, por isso, é um tipo de tecnologia que se adequou bastante lá para a odontologia, porque a gente precisava de materiais precisos, ao mesmo tempo personalizados. Então, não adianta eu ter um tipo de prótese extremamente precisa e eu produzir essa prótese 100 vezes, porque ela só vai se adaptar em um único caso de um único paciente. Então, eu preciso ter essa mesma precisão para todos os casos, porém todos os casos são personalizados. Então, eu tenho a qualidade de um produto industrial ao mesmo tempo que eu tenho a personalização de um produto artesanal. E a impressão 3D consegue trazer isso para a gente na odontologia. Mas também em outras áreas tem diversos tipos de aplicações, como vocês já devem ter ouvido falar. Então, essa daqui é um tipo de impressão que a gente chama de impressão de polimerização por luz. Então, aqui a gente tem uma resina líquida, que é ativada pelo processo de luz, e aí a adição de cada camada vai fazer a produção do objeto. Hoje em dia, os principais métodos de utilização dessa tecnologia de resina fotossensível são ou a utilização de lasers, ou de projetores, ou LEDs e LCD. Tá? Depois, no final, vou mostrar quais os próximos passos aí da odontologia, da impressão 3D, e como que essa impressão vai se tornar ainda mais precisa e mais rápida. Hoje, um dos pontos aí que se trabalha muito na área é como ela ser mais rápida, porque como é um processo de adição de camadas, cada camada leva um tempo para ficar pronto. Então, quanto maior o objeto, mais tempo esse objeto vai demorar. Ou se eu quero mais detalhes desse objeto, eu preciso fazer camadas mais finas. Então, também leva mais tempo para a produção total do objeto. E existem impressoras que são as mais comuns, mais acessíveis hoje em dia, que são impressoras por fusão de filamento, onde eu coloco um filamento de um material que eu vou trabalhar e ela passa por esse bico aquecido e faz a deposição de forma programada pelo computador, e aí eu começo também a ter essa adição de materiais e formar o meu objeto. Tá? O que eu quero trazer para vocês aqui é a aplicação disso nas áreas de educação e nas áreas de pesquisa, que eu acho que é o mais relevante para a gente. Né? Então, aqui é em relação à publicação por função. Então, como eu falei, no CRAI, a gente começou num espaço, num cantinho. Essa impressora aqui está com a gente desde essa época de 2014. Tá? Era num cantinho, depois de um tempo a gente liberou uma sala, a gente conseguiu uma sala lá dentro da biblioteca e as pessoas falavam, nossa, mas uma impressora 3D e uma biblioteca, a gente tinha que contar a história, porque isso tinha uma relação de produção, né, de conteúdo, tudo isso que vocês já estão ouvindo aí. E a gente conseguiu que outras empresas e outros parceiros, mesmo professores da casa, se interessassem. Conseguimos uma primeira impressora desse tipo de resina, que é a impressora que é mais indicada para os trabalhos que a gente faz na odontologia. E aí, a partir disso e realmente da concretização do espaço do CRAI, foi possível também que a faculdade pudesse apostar e investir nas impressoras. Então, hoje a gente tem 3 impressoras de resina, 2 de filamento, e a gente consegue ter esse material disponível, aberto para os alunos irem produzir. Alunos, professores, fazer pesquisa, fazer testes, tudo isso aqui está acessível para que todo mundo possa fazer essa produção. Tá? Então, na entrada do CRAI a gente já tem logo aqui o espaço das impressoras 3D. A gente está nesse processo de adaptação, então acabei conhecendo vocês até num desses treinamentos. A gente, para ampliar esse acesso, vem treinando os alunos e professores para que eles consigam utilizar as tecnologias, fiquem familiarizados com isso. E às vezes nesse processo tem altos e baixos, tem alguns contratempos aí que a gente está contornando para que todo mundo se adeque à utilização. Mas o mais importante é que isso, daqui a alguns anos, acho que não muitos anos, vai ser tão simples quanto a gente utilizar uma impressora de papel em casa. Todo mundo sabe como funciona, todo mundo tem um estressinho com a impressora de papel também em casa, mas a gente sabe contornar e resolver e continuar usando e produzir o que a gente precisa, tá? Então, é um paralelo muito simples. Como antigamente eu queria produzir um livro, se eu não tivesse uma gráfica, eu ia produzir um livro. De repente inventaram uma impressora
que eu tenho na minha casa e eu posso produzir um livro, e hoje em dia, né, já nem produzimos mais a maior parte digital. A impressora 3D futuramente vai ser isso, coisas que a gente produzia numa indústria, então se eu não era uma indústria eu não produzia, agora eu já posso produzir, e muitas das coisas vão se tornar virtuais quando esse metaverso aí que eles estão fazendo, se a gente for viver, né, um dia nesse tal desse metaverso, aí a gente vai ter só os modelos digitais e não os físicos, né? Então aí tem o espaço do CRAI. Então aqui, separando os recursos didáticos, eu coloquei alguns tópicos aí. Então uma das questões que pra gente é bastante importante na odontologia e algumas áreas acredito que seja similar, é a visualização dos objetos 3D. Né? Então eu tenho que trabalhar parte de anatomia, eu tenho que trabalhar materiais, equipamentos e tudo isso o aluno precisa se familiarizar com as imagens. Tanto as imagens 2D, então ele vai olhar num papel, numa foto e reconhecer isso tridimensionalmente no paciente. E para diversas áreas, então anatomia humana, estruturas moleculares, áreas diversas, geografia, topografia, tudo isso é possível a gente fazer a visualização disso num computador e materializar esse mesmo objeto para que eu consiga fazer a relação e começar a relacionar as imagens 2D, a imagem digital 3D e a imagem física. Tá? Então aqui é um caso onde a gente tem uma tomografia computadorizada, que eu tenho imagens em 3 planos de cortes aqui. E o aluno consegue, então, visualizar a área de lesão dessa mandíbula e até visualizar o objeto 3D. Mas muitas vezes ele perde um pouco, ele precisa de um estudo mais detalhado, vendo e tendo essa peça em mãos para fazer já um planejamento anterior ou para preparar alguma coisa para uma cirurgia. Então, hoje em dia é muito comum, é um dos principais utilizações lá no CRAI, inclusive, das impressoras 3D, imprimir já previamente a uma cirurgia ortognática, por exemplo, para que todas as peças da cirurgia já sejam pré-conformadas e eles utilizem isso, então, tanto para visualização quanto para pré-produção do que vai ser utilizado numa cirurgia. Tá? Então, isso a gente utiliza já regularmente. Customização e adaptação. Na parte de educação, muitas vezes o que a gente trabalha é com modelos pré-prontos, que a gente encontra disponível no mercado. Então, até hoje, sempre trazendo os exemplos que a gente tem na odontologia, trabalhávamos com modelos que você compra numa loja para todas as faculdades iguais, esses modelos. Que tem seu valor, que funcionam muito bem, até hoje somos formados dessa forma, mas muitos professores têm como meta fazer algumas alterações para que facilite esse processo de aprendizagem. Então a gente também consegue fazer a customização e adaptação. Então nesse caso aqui também foram projetos desenvolvidos lá no CRAI, onde a gente consegue conectar a anatomia externa de um dente, por exemplo, com a anatomia interna, onde aqui a gente tem a cavidade, isso aqui está dentro da câmara de polimerização da impressão 3D. E aqui também, numa disciplina de anatomia, então, eles utilizam esses modelos para fazer o treinamento de como eles vão fazer a escultura dentária, a anatomia dentária. E cada um dos alunos, então, pôde produzir o seu próprio material didático para que eles pudessem utilizar durante as aulas. Então, esse material já tinha sido personalizado para a disciplina. Alguns alunos tinham dificuldade de acesso, de comprar esse material, e aí eles puderam ir lá fazer a impressão e começar a utilizar. São alunos de primeiro ano, que estão agora, provavelmente durante o curso, quando tiverem uma necessidade ou se lembrarem de alguma solução que eles possam utilizar a impressão 3D, eles já vão estar familiarizados com o espaço e já vão buscar essa solução, porque vai fazer parte do repertório deles a utilização da impressão 3D. No estímulo ao interesse. Hoje em dia, para a graduação principalmente, mas a gente está ampliando isso para todas as áreas, se utiliza muito a utilização de metodologias ativas, onde o aluno interaja de uma forma melhor, porque muitas vezes num processo só expositivo, você rapidamente perde a atenção do aluno. Hoje a gente compete com o celular o tempo inteiro, então a gente precisa ter uma outra forma, a mais atual, de atingir esses alunos.
E a partir do momento que eles começam a poder colocar esses projetos em prática, tirar a ideia do papel, ou testar dessa forma que a gente está falando, né? Interagindo a radiografia com a modelagem 3D, com a impressão 3D, eles começam a se tornar participativos e formativos da própria educação. Então, com isso, a gente consegue fazer uma melhor engajamento deles, né? Esse caso aqui foi um caso que eu desenvolvi um workshop com os alunos lá da Faculdade de Medicina, lá no Hospital Albert Einstein. E eles queriam começar a trabalhar com impressão 3D. Foi ano passado, na época da Copa do Mundo, então a gente fez um tema de que era relacionado à Copa e que, infelizmente, o caso foi verdade, que o Neymar tinha fraturado um dos ossos do pé e eles tinham que planejar como seria a melhor forma de fazer a fixação dessa fratura para então imprimir ali os dispositivos e depois fazer então a solução do caso. Então a gente colocou ali uma modelagem 3D com o pé, com a chuteira, com todos os objetos 3D ali. E eles puderam então fazer esse planejamento digital da solução e depois no final, só como a título, então quem queria depois podia ir fazer a impressão dessas peças e a gente, só por uma graça ali, a gente fez uma chuteira e imprimiu para eles brincarem, então uma lembrança da atividade. Então eles ganhavam uma chuteirinha no final. Então tanto teve a interação deles com a parte da impressão, quanto teve essa parte lúdica de ter um brinde no final, uma coisinha que eles poderem se engajar também. E é a questão de customização e adaptação. Então essa daqui é uma disciplina que o professor Moacir já dá há muitos anos. Eu fui aluna dele e era monitora, assim como o João, alguns anos atrás nessa disciplina. E a gente fazia sempre é uma disciplina que a gente fala que é corte e sutura, como fazer os primeiros passos na cirurgia, né? Então eles faziam o acesso aqui, a pele, a parte muscular, fazer a exploração. E quando eu comecei a desenvolver a parte da impressão 3D, eu falei, a gente podia treinar esses alunos a substituição de parte desse osso, que é uma coisa que se faz, por exemplo, em cirurgia articular, utilizando aqui um protótipo, né, do que seria essa substituição. Então aqui a gente fez a impressão 3D da parte óssea, que foi obtida daquela mesma forma que eu mostrei para vocês, através de uma tomografia. Então os alunos fazem a cirurgia numa perna de frango, só que é uma perna de frango, tá? Eles removem aqui a cabeça da fíbula e a gente imprimiu os substitutos disso. Então eles fazem a remoção e ao mesmo tempo pegam a peça impressa e utilizam ali durante o momento cirúrgico, simulando uma cirurgia como eles fazem, tá? Então é um exemplo de aplicações do que a gente já tem feito utilizando a impressão 3D e são aplicações que estão surgindo bastante efeito, apesar de não serem, contando assim, não parece nada revolucionário, mas para o aluno faz com que ele dê um passo a mais para conseguir utilizar e aplicar a impressão 3D. Já na pesquisa, então a gente tem bastante forte também na instituição a área de pesquisa e muitos pesquisadores, a partir do momento que descobriram que tinha no CRAI a possibilidade de utilização das impressoras 3D, começaram a utilizar e aplicar pensar em pesquisas onde eles poderiam ter a solução da impressão 3D. Tá? Eu trouxe aqui alguns pontos também onde eu acho interessante fazer a aplicação da impressão 3D num recurso de pesquisa. Então, a prototipagem rápida, né, que foi o que eu falei para vocês, testar, fazer um protótipo, ver se aquele modelo experimental que eu estava imaginando funciona. Eu estava vindo para cá, e antes de vir para cá, estava ali almoçando com uma das professoras, e ela falou assim, comenta também que eu já, às vezes no meu laboratório, no laboratório de patologia, às vezes no meu laboratório falta uma pinça, uma forma de segurar um tubo de ensaio, uma coisa, e às vezes a gente vai lá e produz um objeto especificamente para aquilo que eu preciso. Ou eu quero testar um experimento antes de rodar toda uma amostra, então eu vou lá e posso testar com a prototipagem com impressão 3D. Então essa é uma das, como eu falei, né, para todos os casos, o carro-chefe da impressão 3D. Aqui foi feita então a prototipagem para ver se seria possível, então isso aqui foi feito
através também a gente começou há alguns anos a fazer alguns encontros lá no CRAE, discussão de ideias sobre odontologia digital. E um dos alunos nesses encontros falou, será que seria possível, quando eu for fazer um enxerto ósseo, para cobrir um defeito ósseo, ao invés de eu colocar lá, hoje como que é a maioria das vezes? Você pega o material, fica modelando aqui em cima, o paciente com a gengiva aberta, sangrando. Será que num dia não seria possível que eu já fizesse isso modelado no material que eu vou trabalhar, impresso, e aí eu faço já na cirurgia muito mais rápido, já sei qual vai ser o resultado final? Então a gente modelou essa primeira ideia aqui, imprimiu, e aí a gente inclusive utilizou materiais diferentes para fazer essa impressão. Então este é um tipo de filamento que ele pode ser implantado, e aí a partir disso, ao longo do tempo, ele vai ser reabsorvido e substituído por osso. Então a gente já tem um arcabouço de como isso vai ser feito. Isso foi feito mais ou menos em 2018 para 2019, e saiu como uma ideia, e obviamente outras pessoas também já estavam testando ideias similares com isso, e hoje em dia já tem no mercado realmente com toda a solução, com a aprovação de Anvisa, tudo isso, já tem soluções onde se utiliza a impressão 3D como substituto ósseo, e aí eles utilizam agora individualizado para cada paciente, e a gente tem já um recurso que começou como uma ideia, foi testado, prototipado e agora já está implementado. E aí todas essas coisas acabam tendo um link, né? Então, quando eu testo uma ideia nova, eu vou agora ter que desenvolver talvez um material, uma coisa mais específica, para que esse material seja aplicado na área onde eu vou utilizar. Então, um dos principais pontos hoje em dia para a impressão 3D, que eu estou mostrando para vocês, a maior parte é polimérica, mas hoje em dia utiliza-se muito para bioimpressão, onde eu posso utilizar em tecidos, ou materiais celularizados, ou realmente a impressão de tecidos. E aí diversos tipos de materiais estão surgindo, e o maior potencial na impressão 3D hoje é desenvolvimento de material. Porque muita da tecnologia já está ali estabelecida, e eu utilizando um novo material eu posso ter uma nova solução. Tá? Inclusive, então a gente começou lá em 2018, também fez alguns testes, compreender os tipos de materiais que já existiam, mas hoje já estão sendo desenvolvidos novos materiais. Essa semana, trouxe isso que saiu essa semana, eles desenvolveram um material que faz a impressão de como se fosse uma peça de salmão para vegetarianos. Tá? Já está no mercado, as pessoas podem comprar um salmão feito em impressão 3D, com célula, né, a partir de células vegetais, e aí pode fazer o seu churrasco para vegetarianos com um salmão impresso, tá? Então, já tem, obviamente fora do Brasil, já tem isso em alguns mercados, e as pessoas já conseguem utilizar um material completamente diferente. O tipo da impressora é exatamente aquela que vai sair um fiozinho derretido ali em cima, só que ao invés de sair um fiozinho derretido, vão injetar outro tipo de material, que agora é um material comestível. Tá? Outra coisa que é bem característica da impressão 3D é a modelagem complexa, ou seja, eu tenho ali qualquer tipo de forma geométrica eu posso utilizar para impressão 3D. Então, quando eu faço, por exemplo, mais visual para todo mundo, quero fazer uma esfera oca, ou que tenha uma estrutura como essa aqui. Se eu fosse usar um material com um bloco inteiro, fazer uma fresagem, por exemplo, para eu produzir a parte interna, eu destruo a parte externa. Eu nunca conseguiria fazer isso aqui. Né? Na impressão 3D, como eu faço cada camada, é como se eu fatiasse ela daqui de baixo. Então ela vai formando cada uma dessas partezinhas por completo. Então ela permite com que a gente tenha modelagens das mais diversas e das mais complexas. Inclusive o que eu falei para vocês da parte dos substitutos dos ossos que estão sendo produzidos, que já tem uma porosidade específica para facilitar a adesão celular, e aí eles conseguirem fazer esse processo mais rápido.
e também diversas outras formas de utilização. Então aqui eu trouxe sobre um artigo, já está de 2015, isso já evoluiu bastante, mas eles fazem, essa empresa faz a produção de fármacos por impressão 3D, e nesse estudo o que eles conseguiram perceber? Dependendo da geometria da impressão dessa comprimido, né, eu tenho diferentes velocidades de absorção do fármaco. Então, um fármaco feito num formato piramidal, ele é mais rapidamente absorvido do que um fármaco feito em formato de cilindro, pela área de superfície que tem contato. Então, eles foram vendo que, por exemplo, vamos fazer um remédio para criança em formato de ursinho, ele precisa ter estudado como vai ser a dissolução disso, porque a forma de ursinho talvez facilite, seja mais atraente para a criança tomar, mas como vai ser absorvido aquele fármaco vai mudar pela superfície, pela quantidade de exposição de superfície. Então é uma forma de que eu consigo variar, às vezes para o mesmo fármaco, se eu quero uma absorção lenta, se eu quero uma absorção rápida, eu consigo variar sem ter que ter uma indústria inteira, às vezes, tendo essa alteração para a fabricação. Tá? E para finalizar, a questão da intervenção interdisciplinar. Para desenvolvimento de tudo isso, precisa do meu conhecimento na odontologia, precisa do meu conhecimento eu trabalho na área de prótese, então como protesista, precisa do desenvolvimento de um engenheiro, como vocês viram que está sendo contratado na casa um engenheiro para ajudar. Provavelmente a gente vai daqui a pouco estar trabalhando com o pessoal da química, outros que vão estar trabalhando com diversas áreas aí para a gente conseguir inovar e trazer novas soluções utilizando a impressão 3D. Então, acaba conectando tudo que a gente escutou até agora. Então, ali numa tese viu uma inovação. Como que a gente pode utilizar isso? Então, como que eu posso utilizar também os recursos de pessoas dentro do GAI? Então, eu tenho alguém que trabalha com dados, eu vou ter uma pessoa que trabalha com engenharia, eu vou ter pessoas que trabalham com design, né? Que trabalham com a produção do objeto, e como a gente pode fazer isso interdisciplinar. E aí, para mostrar que o próximo ponto que a gente está chegando são essas impressoras que são impressoras volumétricas. Tá? Então, aqui, normalmente, numa impressora que a gente utiliza hoje, tem uma superfície, você projeta sobre essa superfície e ele vai fazendo camada dentro de camada. Nesse sistema agora, essa local onde vai estar a resina, ele vai girando. Então, durante a projeção, ele está girando e todo o objeto é formado ao mesmo tempo. Tá? Então, de uma forma muito mais rápida, eu consigo chegar naquela forma final. Por enquanto, esses estudos estão sendo feitos com objetos pequenos, que é para conseguir a precisão necessária para a gente ter as camadas, camadas, né? Mas o volume do que a gente vai produzir. Mas esse é o próximo passo de desenvolvimento da impressão 3D, para que realmente a gente tenha isso de uma forma muito rápida, e isso aqui em questão de segundos, minutos, você vai ter um objeto produzido, e aí todo esse desenvolvimento de tecnologia exige conhecimento multidisciplinar. Então, o meu resumo aqui da minha apresentação é que a gente consegue semear ideias, utilizar a impressão 3D e, ao longo de muito tempo, mudar alguma coisa no mundo com o que a gente criou. Então, agradeço a oportunidade de falar aqui para vocês e estou aberta a perguntas se vocês quiserem fazer alguma questão.